Olá, bom dia. Eu me chamo Itaci Paulo e vamos, a partir de hoje, comentar um pouquinho sobre é, o seminário de enriquecimento espiritual que está sendo lançado na Igreja Adventista e traz comentários sobre profecias e comunhão. Como esse assunto está relacionado? Se é importante você conhecer a profecia e e se esse conhecimento da profecia pode lhe trazer um relacionamento mais íntimo, uma comunhão maior com Deus. Hoje já é o dia 25 de setembro e eu já tenho 20 dias que estou fazendo ele. E hoje, o tema de hoje foi falando sobre a ira de Deus. Esse tema eles dividiram em 2 dias e hoje nós vamos entender o que significa essa ira de Deus. Vamos ler um versículo aqui que traz na Bíblia que fala uma certa contradição entre essa ideia. Porque será possível que Deus é um Deus de ira? E o que é que significa essa ira de Deus? E aí no versículo 16 do capítulo 3 do livro de João, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é um versículo que expressa bastante a intensidade do amor de Deus. Mas quando a gente chega no mesmo capítulo 3 de João, e no versículo 36, nós vamos ler outra definição. E diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como é que pode um Deus que disse que nos ama tanto, que deu seu Filho tanto para morrer por nós, e tem ira? E aí a gente começa a pensar como é a ira humana. É importante perceber que quando um ser humano está irado com alguém, ele tem um único objetivo na sua vida: destruir aquela pessoa, aniquilar. E a sua ira é tão grande que ele só se contenta quando aquela pessoa é totalmente destruída. E isso dá prazer. Dá prazer em ver aquele seu alvo da ira destruído, aniquilado e, se possível, morto. Então, essa é a ira humana. E muitas vezes quando a gente vê e ouve essa expressão, a ira de Deus, a gente interliga rapidamente a tal ira. Mas quando a gente vai perceber o que significa a ira de Deus, que Deus não está irado com a pessoa e sim contra o mal, a ira de Deus não é contra o ser humano, e sim contra o mal que aflige e traz dores ao ser humano. Deus preparou o homem para que o homem vivesse eternamente e não ser destruído. Então a ira de Deus não é contra o ser humano. Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de proteção, um Deus que cuida e um Deus que intercede. E é isso a gente vê na ideia do próprio sacrifício de Jesus. A ira de Deus contra o mal é tão intensa, tão grande, que ele se permitiu deixar o seu próprio filho morrer por nós, para nos dar o direito à salvação, para com isso destruir o mal. Infelizmente, muitas pessoas ainda preferem se abraçar a esse mal. E muitas vezes, para destruir esse mal, algumas pessoas correrão o risco de ser destruídas. Daí é o versículo 36 que diz que, todavia, aquele que se mantém contra o Filho de Deus não terá vida, mas verá a ira de Deus. Então nós podemos escolher se afastar do mal e receber de Deus a graça.
porém nunca se esquecendo que a ira de Deus é uma coisa que existe, não contra nós, mas contra o pecado. Deus é amor. Por isso que em Romanos, versículo 11, 22, diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas ele é severo contra o pecado, severo contra o mal. E nós precisamos nos afastar do mal e se aproximar de Deus. E aí nós teremos a vida eterna. Amanhã continuaremos falando um pouquinho sobre a ira de Deus. Aconselho-te que estude o seminário. Faça o seminário, faça um pacto. Estude, leia, tire tempo para estudar o seminário. E você verá que a ira de Deus é contra o mal e não contra nós. Bom dia.